Droga! O que você pensa que está fazendo? Imundo, nojento. Isso não é para você segurar. Sirva-o, observe-o, mas nunca o carregue. A voz de Nate Grayson cortou o ar como cacos de vidro. Ele saiu furioso para o quarto das crianças, arrancando Liam dos braços de Maya Williams. Não, Maya começou, mas engoliu-o. Descansar. Caros espectadores, peço gentilmente o apoio de vocês. Ajudem-me a alcançar 1000 inscritos. Seu clique significa muito para mim. O menino gritou de repente, suas mãozinhas se agitando no espaço vazio. Seu grito agudo como uma lâmina cortando a sala de vidro. Por favor, Maya, disse, mantendo a voz firme. Ele simplesmente adormeceu. Ele só dorme quando está segurado. Eu não me importo, Nate disse, cada palavra cortada. Você é ajudante? Não. Sua mãe? Nada. No momento em que Liam deixou o peito de Maya, era como se sua âncora tivesse sido cortada. Suas mãozinhas flutuavam no ar. Ele gemeu, o rosto vermelho, a respiração ofegante. Nate deu um tapinha desajeitado nas costas. Filho, é o papai. O choro só aumentou, caótico, desamparado. Maya endireitou os ombros. Devolva-o para mim. Sua voz era baixa e áspera. Sem implorar. Ele está assustado. Você está assustando ele. Os olhos de Nate estavam gelados, mas, sob a geada, algo rachou. Ele olhou para o menino se debatendo em seus braços. Então para a mulher que o acalmou a noite toda. Um lampejo de estação. Como? Um arranhão no aço cruzou seu rosto. Então ele devolveu Liam. O menino enterrou seu rosto no peito de Maya. Encontrou seu batimento cardíaco. Respirou fundo e seu. Os gritos deram lugar a soluços. 30 segundos. A sala prendeu a respiração. Apenas o zumbido silencioso e inconsciente de Maya permaneceu, junto com o cheiro quente de talco de bebê e cobertores de algodão. Naquela noite, ninguém falou. A imensa casa parecia mais fria. Horas depois, a senhora Delaney, a governanta de cabelos prateados, encontrou Maya encolhida no canto do quarto das crianças, com os olhos sem dormir, com as mãos ainda tremendo. Passando pela cozinha, ela murmurou para Rosa Alvarez, aquele menino só dorme quando ela o segura. Na mesa do café da manhã, Nate usava uma gravata torta. Seu café esfriou. O poder não conseguiu salvá-lo de uma noite sem dormir. Na segunda noite, Maya tentou colocar Liam no berço antes. Saindo, ele chorou instantaneamente. A senhora Delaney tentou, Nate tentou, todos falharam. Maya voltou, puxou para perto, pressionou sua bochecha contra seu ombro, o calor de seu corpo como um segundo cobertor. E a tempestade acalmou. Na terceira noite, Nate não voltou. Ele ficou do lado de fora da porta, ouvindo o zumbido fraco. Então ele bateu. Maya, preciso conversar. Ela fechou a porta atrás de si, mantendo o frio do lado de fora. Eu te devo um pedido de desculpas, Nate, disse, com a voz falhando. Naquela noite, eu estava horrível. Maya encontrou seus olhos, nem suaves nem duros. Liam sabe a verdade. Ele não se importa com o que bilionário significa. Ele precisa de calor e segurança. Você não deu a ele. Que quando você o arrancou, Nate engoliu em seco. Eu sei, e talvez não seja. Só ele. Eu não vou desistir, disse Maya. Não por você. Pelo Liam. Eu quero que você fique, respondeu Nate, com os olhos baixos. Pelo meu filho. A partir daí, Maya passou por a casa como uma sombra com gravidade. Ela não esperou por elogios. Ela estava ali pela criança. Pequenos detalhes começaram a mudança. Mamadeiras aquecidas na temperatura ideal. Um cobertor leve sempre, dobrado na cadeira de balanço. Uma caixa de lenços umedecidos guardada perto do berço, em vez de do outro lado do quarto. Rosa colocou a mão em seu ombro. Voz baixa. Homens como Nate, quando sentem algo, eles afastam. Eles não sabem como perguntar, só como reagir. Cuidado. Maya assentiu. Estou aqui. Para Liam. Numa noite de neve, o gerador pifou e morreu. A casa ficou às escuras.
Os funcionários tinham ido para casa mais cedo por causa da tempestade. Nate, sem sapatos, se atrapalhou com o acampamento. Fogão na ilha de mármore. Maya entrou com um cobertor e uma garrafa térmica com água quente. Você parece ridículo. Eu sei, disse Nate, soprando a chama. Deixe-me. Sentou-se, mãos surdas, aquecendo água, enrolando o cobertor, preparando um pequeno pote para a fórmula. Você sempre sabe o que fazer. Nate suspirou. Não, respondeu Maya. Eu só. Não deixe nada por fazer. Lá em cima, Liam se mexeu e depois se acomodou. Maya olhou para ele. Ele tem chorado menos esta semana por sua causa, disse Nate. Disse, porque você parou de vê-lo como uma obrigação e começou a tratá-lo como uma pessoa. Mais tarde naquela noite, Maya voltou para seu pequeno quarto na ala dos fundos. Na cama, havia um caderno de tecido amarrado com uma fita azul, sem nome. Na primeira página, palavras escritas à mão. Você merece mais que apenas sobreviver. A caligrafia não era dos Rosses, nem da senhora Delaney. Maya fechou o livro, com o coração batendo forte. Não do presente, mas disto. Numa casa construída sobre o silêncio, alguém tinha visto. Ela, pela manhã, uma rotina tranquila havia se formado. Nate bateu antes de entrar na creche. Ele praticava muito fazer café, mas lembrava leite de aveia, sem açúcar. A senhora Delaney brincou meio séria. O chefe só usa o açúcar fino. Porcelana quando você estiver na sala. Maya deu de ombros. A mulher mais velha estreitou os olhos. Olhos. Não é sobre a xícara, é um sinal. Ao meio-dia, Maya sentou-se contra a parede, Liam dormindo em seus braços, cantarolando sem palavras. Talvez a vida tivesse-lhe dito, por anos que ela deveria servir, não segurar. Mas Liam não sabia disso. Regras. Ele só sabia quem ficava quando a noite caía, quem o segurava gentilmente quando ele estava assustado, que expirava no ritmo para poder acompanhar. E Maya também sabia. Ficar para ter um filho para si mesma às vezes era o ato mais corajoso. Na última noite tempestuosa, antes de fechar os olhos, Maya colocou o caderno de pano na gaveta. Ela não sabia quem o havia escrito. Ela só sabia de uma coisa. Daquela noite, quando um pai aprendeu a devolver o filho à pessoa que sabia como segurá-lo, esta casa começou a mudar de rumo. Não, com discursos, com pequenos gestos repetidos até se tornarem rituais. Na manhã seguinte, o corredor estava silencioso. Quando Maya passou pela mesa de jantar, ela disse, "Bom dia." A senhora Delaney assentiu levemente. Nate ergueu os olhos da tela, tá ainda torto, e não disse nada. Isso foi. Tudo bem. Maya não estava aqui para coletar gentilezas. Ela estava aqui para manter uma pequena coração firme. Na lavanderia, ela ouviu a voz de Nate através da porta, falando ao telefone. Não vou jantar. Não tente marcar. Para cima. Eu tenho um bebê que chora a noite toda, a menos que seja segurado por um estranho. E eu a tratou como lixo. Não sei como consertar isso. A porta rangeu suavemente. Nate se virou, avistando Maya. Ele desligou. Você estava bisbilhotando, lavando roupa? Maya respondeu calmamente. Você não deveria ter ouvido isso. Esta casa é feito de silêncio. Ela disse, às vezes, ouvir algo real é uma bênção. Naquela tarde, Nate disse, venha ao meu escritório. Quero que você veja uma coisa. A parede era um vireframe de um aplicativo. Unity, um centro para mães solteiras e cuidadoras. As cores eram polidas, o texto limpo, mas Maya conseguia ver as armadilhas. Comecei isso depois que Clary saiu, explicou Nate. A equipe é talentosa, mas eles não viviam essas questões. Maya cruzou os braços. Comentários. Mantenha-o seguro. O departamento jurídico perguntará sobre responsabilidade. Nate franziu a testa. Se não for anônimo, as pessoas ficarão em silêncio, disse Maya. E o silêncio é o que mata. Nate sentou-se. Pen se moveu ao som das palavras dela. Eu construí minha vida em torno da resolução de problemas, ele disse lentamente.
verde, edifícios, energia limpa, monitoramento de carbono. Mas acho que não é possível sair da solidão codificando. A solidão é um ritmo humano, não um inseto, disse Maya. Ela precisa de outro ritmo para desbloquear. Ele olhou para ela. Eu quero recomeçar. Recomeçar significa confiar em mim como uma voz, não uma conveniência, respondeu Maya. Não me chame só para legitimar sua gentileza. Combinado, disse Nate. Desta vez, ele ofereceu a mão primeiro. Maya apertou-a curta e firmemente. Naquela noite, quando Liam se mexeu, Nate bateu à sua frente. Entrando, ele pegou seu filho que estava ao lado de Maya. Assim mais suave. Respire uniformemente, ela murmurou, acrescentando seu cantarolar familiar. Liam descansou a cabeça no colo do pai. Ombro, olhando para Maya como se perguntasse, está tudo bem? Ela assentiu. Suas pálpebras caíram. Nate exalou, o alívio invadindo como, colocando um bloco de gelo no chão. Obrigado, disse ele. Sem mim, você ainda estaria. Aprender, respondeu Maya. Eu apenas encurtei o caminho. No dia seguinte, Carla Brooks, coordenadora. Assistente na sede, chamado por vídeo. Precisamos de insights dos usuários para o Unity. Você poderia participar de uma reunião no início da tarde. Maya olhou para Liam dormindo, então assentiu. A reunião foi aberta para 6 praças. Engenheiros, designers, advogados. Produto. Um designer perguntou, por que uma torneira é tão crítica? Porque a crise não. Espere por um OTP, disse Maya. No meio da noite, quando seu bebê, chorando e suas mãos tremendo, você precisa ser ouvido imediatamente, não preencher campos. Do outro lado da tela, as posturas se endireitaram. O respeito começou a transparecer nos rituais. Nate não entrava mais direto no quarto dela. Ele ficava do lado de fora. Maya, posso ir? Dentro. O café da manhã ainda era ruim, mas a fórmula estava certa. Leite de aveia? Não. Açúcar. A senhora Delaney brincou. O chefe só usa porcelana fina quando você está aqui. Maya sorriu. Eu não bebo de um copo para contar dinheiro. A mulher mais velha respondeu calmamente. Estou contando hábitos. Em outro dia nevado. Tarde, o gerador falhou novamente. A escuridão comprimiu a casa em um ambiente quente. Caixa de respiração. Maya e Nate estavam sentados na cozinha, com 2 panelas pequenas fervendo no fogo. Fogão de acampamento. Você sempre sabe o que fazer, disse Nate novamente, desta vez sem a voz oca. Nota. Eu simplesmente não deixo nada por fazer. Maya o lembrou. O mesmo que união. Não. Que alguém seja forçado ao silêncio por procedimento. Ele assentiu, com os olhos em Liam, dormindo, pacificamente no quarto ao lado. Ele chorou menos desde que comecei a segurá-lo como um pessoa, não um objeto precioso para guardar. Você aprende rápido, disse Maya suavemente. Tarde da noite, Maya voltou para o seu quarto. O caderno de tecido com a fita azul ainda estava na cama. Ela abriu, os dedos traçando a linha. Você merece mais do que apenas sobreviver. No corredor, os passos de um homem pararam e depois seguiram em frente. A distância entre a gratidão e o afeto era tão fino quanto o fio que ela costurava em um travesseiro. Puxava com muita força e ele arrebentava. Soltava e ele se desfazia. Ela fechou o livro e respirou lentamente. Na manhã de sábado, Nate se apoiou no porta do berçário, observando Maya acomodar Liam em sua cadeira alta, prendendo-a. Alças, transformando a colher em um pequeno avião. Um café da manhã comum. O luxo mais raro. Na casa de um homem que lutava contra o mundo diariamente. Estou pensando em abrir o Unity para incluir cuidadores, pais adotivos, voluntários, disse Nate. Eu não sou como eles, Maya. Respondeu, olhando para Liam. A maioria vai para casa. Eu fico. E se isso virasse um lar? Nate perguntou baixinho. Maya se virou para ele, mantendo o olhar fixo nele. Não diga casa até. Você sabe o que significa ficar. Ficar não é uma promessa. Ficar é se repetir todos os dias. Nate assentiu, desta vez.
Sem discussão. Vou repetir. Naquela noite, seu telefone tocou. O nome em... A tela. Nate, amanhã. Você virá à sede para a revisão da Unity? Quero apresentá-lo ao... Equipe. Maya olhou para Liam, dormindo com seu ursinho de pelúcia, e depois para o caderno de pano. Ok, ela respondeu. Do outro lado da linha, Nate largou o telefone, endireitou-se, a gravata e olhou-se no espelho. Pela primeira vez, ele estava em sua própria casa e se sentiu em sintonia consigo mesmo. Não. Como chefe, não como ativista, apenas como um homem aprendendo a bater, pedir permissão e ouvir. Naquele momento, a campainha ecoou pelo interfone. Senhora, a voz de Delaney gritou, Claire Morgan está aqui para ver você. Nate se levantou. Lá em cima, os olhos de Maya se abriram. Liam se mexeu no sono. Ninguém falou, mas a casa inteira sabia. A próxima porta a ser aberta testaria quem realmente estava hospedado. A campainha tocou em intervalos precisos pelo sistema de interfone. Ouviu-se a voz da senhora Delaney. Claire Morgan, aqui para te ver. Nate congelou no corredor, sua mão agarrando a borda de seu telefone. No quarto do bebê, Maya sentiu o pequeno corpo de Liam estremecer quando o sino reverberou, através das paredes. Ela o abraçou mais forte, seu peito pressionado contra o dela, sua respiração firme. Está tudo bem, garoto, ela sussurrou. A porta da frente se abriu e Clary entrou, como se tivesse saído de uma página de revista. Casaco caramelo, ondas suaves em o cabelo, os olhos tentando disfarçar um traço de incerteza. Nate, disse ela baixinho. Então o olhar dela deslizou por cima do ombro dele, pousando em Maya, que segurava Liam. Clary apertou os lábios. Ele ficou tão grande. Nate assentiu. Ninguém se sentou. O ar parecia o espaço entre duas pessoas, que antes pertenciam um ao outro e agora não tinham ideia de onde se posicionar. Posso segurá-lo? Clary perguntou suavemente. Mia olhou para Nate. Ele estendeu a mão. Liam deixou os braços de Mia com relutância. Primeiro, apenas uma pequena carranca. Depois, sua respiração acelerou, errático. Clary tentou acalmá-lo. Está tudo bem, bebê. Mamãe. Aqui. A palavra mamãe mal tinha saído quando Liam quebrou. Seu grito rasgou o teto alto, destruindo toda compostura educada na sala. Maya não esperou permissão. Ela estendeu a mão. Liam cambaleou em sua direção por instinto. Ela o abraçou, apertou. Seu rosto na curva do ombro dela, cantarolando melodia familiar. 30 segundos. Os soluços se transformaram em soluços. A sala se acalmou. Clary ficou paralisada. Ele não me conhece. Maya encontrou seus olhos, não com veneno, não. Com pena, mas com uma pequena e simples verdade. Ele sabe quem fica. Não havia insulto nisso, apenas fato. Mas às vezes o fato era mais nítido. Lâmina. Clary se virou para Nate, forçando um sorriso. Talvez eu não devesse ter vindo. Eu achei que seria diferente. Ela olhou para Maya. Eu não esperava você. Eu também não, respondeu Maya, com a voz nem dura nem suave. Vocês dois já têm uma família, disse Clary, e as palavras fecharam a porta atrás de si. Ela enquanto se virava. A porta se fechou. O espaço permaneceu. Maya segurou Liam por mais tempo do que o normal, sentindo as batidas do coração dele contra seu externo. Naquela noite, ela não dormiu, sentada ao lado do berço, observando respirar. Convidado, mas na verdade é família. No início daquela tarde, Carla Brooks da sede ligou. A Unity precisa de alguém para liderar o segmento de insights do usuário. Gostaria que você participasse da análise de amanhã. Nate olhou para Maya. Ela olhou para Liam. Dormindo, então assentiu. Eu irei. Naquela noite, Rosa sentou-se ao lado de Maya no cadeira de balanço. Você está com medo? Sim, Maya admitiu. Com medo de que eles me vejam e decidirem me expulsar. Eles já te viram, disse Rosa. Aquele garoto viu. Você foi escolhido. Eles voaram para Nova York num jato suave como uma canção de ninar. Maya sentou-se em frente a Nate.
Liam, dormindo profundamente em seus braços, com a cabeça, descansando em um travesseiro em formato de veado. Primeira vez que voei sem fugir de alguma coisa, murmurou Maya. Primeira vez. Eu voei sem sentir que estava me escondendo, respondeu Nate com o olhar fixo em a criança. O hotel tinha vista para o rio com janelas amplas, uma sala aberta, cozinha e um piano perto do vidro. Liam balbuciou uma série de bobagens quando viu as teclas pretas e brancas apontando e gritando vá. Ele acha que são os azulejos da cozinha. Maya riu. Nate sentou-se no banco, colocando Liam em seu colo, tocando uma música desajeitada. Melodia. Liam inclinou a cabeça para ouvir, depois encostou-se no peito do pai, como se aceitassem a nova música. Naquela noite, eles ficaram na varanda com canecas de chá de ervas, o tráfego abaixo fluindo como um rio de fogo. Por que a unidade? Maya perguntou. Não por curiosidade, mas porque ela precisava saber a verdade do que eles falariam na reunião de amanhã. Por que eu não escutei logo? Nate disse. Se houvesse um lugar para falar anonimamente, talvez Clary não tivesse ido embora. Ela está viva, mas eu a perdi no lugar onde deveria tê-la guardado. Então certifique-se. Os outros não perdem o que você fez, disse Maya. Mas lembre-se, anonimato antes. Formas, ouvindo antes do julgamento. Observado, Nate disse com um leve sorriso. A verdade é que, agora você é a primeira pessoa que eu ouço. Na manhã seguinte, Grayson Tower. O elevador espelhado os levou até o piso de vidro. Carla estava esperando. Maya, você vai sentar ao meu lado. Nate vai abrir. Então é você. A mão de Maya apertou a alça do carrinho. Ela acomodou Liam no berçário temporário montado no chão. Cadeira dobrável, brinquedos, berço interno, câmera. Ela lançou-lhe um último olhar antes de entrar na sala de conferências. A parede de vidro se abria para Manhattan. Céu, um cenário que a desafiava a seguir em frente. Maya respirou fundo. Ela já havia passado por essas portas apenas para polir suas maçanetas. Hoje ela estava aqui para colocá-la. Mão na planta. Vamos começar? Perguntou Carla. Vamos, disse Maya, sem alto, mas claro. E do outro lado da sala, Nate estava pronto, com a mão no controle remoto. Não como um CEO preparado para comandar, mas como um homem abrindo espaço para uma voz recém-vista. Antes de chegarmos ao números, Nate começou. Quero apresentar a pessoa que deu coração à Unity. Maya Williams. Mais de uma dúzia de pares de olhos se voltaram. Maya se levantou. Ela não estava com um terno chamativo, apenas um vestido simples, sua postura ereta e com olhar firme. Eu costumava pensar que a sobrevivência era o objetivo. Ela disse, sua voz seca no início, mas rapidamente se aquecendo. Que se eu conseguisse passar por um dia sem chorar, desmaiar ou implorar, eu estava bem. Mas sobreviver, não está vivendo. As pessoas que a Unity quer alcançar, mães solteiras, cuidadoras, famílias adotivas, não precisam de mais papelada. Precisam de uma porta que se abra. O slide atrás dela se iluminou. Um grande botão transparente de ajuda agora. Aquela porta tem que seja anônimo. Um toque. E quando suas mãos estiverem tremendo muito para digitar, você precisa poder deixar uma mensagem de voz. Porque no meio da noite, ser ouvido é o primeiro passo para sendo salvo. Um investidor perguntou. O anonimato aumenta o risco. Onde está a responsabilidade? A responsabilidade está na forma como guardamos a porta, respondeu Maya. Nós temos moderadores treinados em traumas, filtros de conteúdo, coordenação real com locais, serviços, mas o direito de falar tem que vir em primeiro lugar. Sem ele, as pessoas ficam silencioso, e o silêncio é onde o desastre cresce. A sala ficou tão silenciosa que engoliu o zumbido do vaca. Então vieram acenos, canetas arranhando. Papel. Carla deu um leve sorriso. Quando a apresentação terminou, apertos de mão. Parabéns. Nate parou no corredor de vidro, virando-se para Maya. Você acabou de fechou o negócio. Achei que esse era o seu trabalho. Até você dizer a frase OTP.
Ele disse com uma rara suavidade nos olhos. Há mais uma coisa, acrescentou Nate. De repente, fiquei sério. Não quero mais que você seja babá. Quero que você seja chefe de desenvolvimento comunitário. Salário integral, benefícios, uma equipe. Maya fez uma pausa. Eu nunca administrei um escritório. Você administrou uma casa durante uma nevasca. Você manteve uma criança calma. Você acabou de manter uma sala de vidro inteira calma. Isso é o suficiente para começar. Maya olhou para o céu, passando pelas janelas, o tráfego abaixo como veias fluindo. Certo, ela disse. Não rendição, mas uma partida. Eles voltaram para o salão do 30º andar, onde Carla observava Liam. O garoto estava rabiscando com giz de cera, balbuciando em uma língua que só ele entendia. Aí está o meu gênio, disse Nate, agachando-se. Mais 2 minutos e iremos para o refeitório para comprar bolo. Certo, Carla sorriu. Vou levá-lo para lavar as mãos. Primeiro, ela levou Liam embora. Maya voltou para a sala de conferências para assinar os documentos restantes. 3 minutos. 5 minutos. Carla não retornou. O interfone tocou. A voz de Nate era baixa. Maya, onde está o Liam? Carla acabou de atender. Para ele lavar as mãos. Estou no refeitório. Ele não está aqui. O ar diminuiu. Maya disparou pelo corredor, chamando o nome de Carla. Nenhuma resposta. Ela, empurrada para o banheiro feminino, vazio. Sala de descanso vazia. Cada porta que ela abria. Clene, terno cinza ardósia, um sorriso educado grudado como uma etiqueta. Ele veio até aqui, sozinho. Jeffrey disse rapidamente, com as mãos levantadas como as pessoas fazem quando. Conheço as regras. Eu só estava mantendo ele seguro. Não minta, mamãe retrucou, pegando Liam no colo, verificando seus membros. A porta do terraço está trancada com código. Uma criança não a abre. Sozinho. Isso é para o RH explicar. Jeffrey deu de ombros. Eu o vi perdido no corredor e o trouxe aqui para esperar. Nate apareceu, rosto pálido, mas voz. Ainda assim, se eu vir você se aproximar do meu filho de novo, você não vai perder só o emprego. O sorriso irônico de Jeffrey não desapareceu. O menino precisa de um adulto calmo, não de um peça de moralidade para a imprensa. Desça. Maya interrompeu, agarrando Liam. Perto. A criança enterrou o rosto no pescoço dela, os dedos agarrando sua camisa como se tentando puxá-la para si. Eles saíram do telhado. Jeffrey ficou observando, olhos calculistas. No saguão do elevador, Carla subiu correndo, branco como papel. Virei-me por 30 segundos para atender uma chamada. Quando olhei, de volta, ele se foi. Sinto muito. Não se trata de culpa agora, disse Maya. Bruscamente. Chame a segurança. Retire os registros da porta do telhado dos últimos 10 minutos. Qual código de substituição foi usado para abri-lo? Naquela noite, na suíte do hotel, Liam dormia tão fortemente pressionada contra Maya, que era como se soltar significasse cair. Nate sentou-se perto da janela, com o telefone no ouvido. A administração do prédio confirmou que o teclado do telhado foi substituído por um código interno, disse ele ao desligar. Está lá dentro, Jeffrey. Maya respirou. Não. Uma pergunta. O RH diz que ainda não há provas. Se insistirmos demais, o conselho vai. Processo judicial. O que precisamos não é de barulho. É uma cadeia de evidências, disse Maya, com os olhos ainda em Liam. Mas lembre-se disso, Nate. Se eles tocarem numa criança para encenar uma cena, eles farão qualquer coisa. Ele sentou-se em frente a ela, com as mãos entrelaçadas, a testa apoiada nos nós dos dedos. Vamos até o fim, disse-lhe lenta e firmemente. Nós ficaremos, corrigiu Maya. Fique com Liam primeiro, depois com a verdade. Lá fora, Nova York ainda brilhava como se ninguém tivesse quase perdido um pequeno coração de 30 andares acima. Mas lá dentro, 3 pessoas, um homem aprendendo a ser um pai,
Uma mulher que o mundo uma vez disse que deveria ficar na cozinha e na lavanderia, e um garotinho que só dormia até um certo zumbido, estavam presos por um novo fio. Chega de correr. Amanhã eles começariam a busca por evidências. Esta noite eles ficariam de guarda, porque às vezes a maneira mais forte de proteger um futuro é guardar o presente até que ele durma. Na manhã seguinte ao alarme no telhado, Maya espalhou todos os documentos sobre a mesa de vidro da suíte. Prédio, esquemas, registro de cartões-chave, listas de acesso ao sistema. Nate estava ao telefone o tempo todo. Gerente do prédio, chefe de segurança, consultor jurídico. Carla Brooks entrou com um laptop e 2 cafés. Peguei o registro do teclado do telhado. Ela disse, houve uma substituição. Com um código interno às 16h42. Quem abriu? Maya perguntou. Está listado em a conta OpsMaster vinculada à infraestrutura integrada. A última pessoa a usá-la ontem, Jeffrey Kleene. Os olhos de Carla brilharam por trás da máscara. Mas não é o suficiente. Precisamos da trilha do dinheiro. Eles formaram uma equipe de 4 pessoas, Maya, Carla e 2 jovens analistas. Jaden, do controle interno, Priya, das finanças. Eles se espremeram nos registros. Quarto no 12º andar. Frio, com cheiro de papel velho. Ajoelhado no chão com um marcador. Maya vinculou o ponto-chave. Subcontratou a Norte Consulting LLC. A Axion Systems e a Shell Companies emitem faturas com hardware rotulado para a Unity. Piloto, embora a Unity não tivesse hardware. Priya retirou declarações. 3,2 milhões de dólares. Passou pelas 2 empresas e depois foi para o exterior. Jaden rastreou os registros de IP. Qual máquina? Baixou os arquivos de transferência. Jeffrey registrou a data e hora às 2h13 da semana passada. Maya estreitou os olhos. Jeffrey encenou a façanha no telhado para colocar. A lente está no Liam. Nos faz parecer fora de controle enquanto escondemos o rastro do dinheiro. Ele acha que você é só a babá, disse Carla, segurando seu café. Maya sorriu. Friamente. Perfeito. Deixe-o. Ao meio-dia, a pasta estava grossa. Fluxos financeiros. P. Registros. Histórico de acesso e meios de aprovação digitalizados. Priya apontou para um detalhe. A impressora do laboratório de Jeffrey imprimiu vários cheques falsificados tarde da noite. Jaden assentiu. Adicione a câmera do corredor do laboratório. Fotos. Carla definiu o plano. Reunião de emergência às 7h da manhã de amanhã. Obsidian. Sala de reuniões. Naquela noite, Leon agarrou-se a Maya como um pequeno imã. Cada vez que ele se assustava. Acordada, ela cantarolou baixinho, desenhando círculos em suas costas. Nate ficou parado no porta, sem entrar, como se tivesse medo de quebrar o raro silêncio. Obrigado, ele disse suavemente, por não ter ido embora. Ficar todos os dias é a escolha difícil, disse Maya. Olhos no menino. Hoje você ficou. Nate assentiu como alguém que cruzou um ponte estreita sem cair. Ao amanhecer, a sala de reuniões de obsidiana brilhava. Prata, 12 cadeiras, paredes de vidro abertas para o céu. Nate sentou-se na cabeceira. Maya à sua esquerda, Carla legal flanqueando com pilhas de arquivos. Jeffrey chegou 5 minutos atrasado. Ty assentiu em tom de desafio. Nate abriu a pasta. Temos irregularidades financeiras ligadas à Shell. Entidades. 3,2 milhões de dólares foram transferidos pela Northridge e pela Axion. O IP, executando as transferências de rastreamento para o dispositivo em seu escritório, Sr. Kleene. Não os ângulos bonitos. Amanhã, concordou Nate, começando com a unidade e o vozes inéditas que você me disse que eu precisava ouvir. Maya assentiu. Em seus olhos, a nova decisão havia se enraizado, sem ser dita, mas tão firme quanto a grade do berço. Não apenas unidade, ela construiria um lugar em seu próprio nome. Mas isso seria trabalho para amanhã. Após a coletiva de imprensa, a tempestade midiática não desapareceu da noite para o dia. As lentes ainda estavam à espreita do lado de fora dos portões. As manchetes ainda buscavam cliques.
Mas o tom mudou de zombaria para curiosidade. Da suspeita pergunta. Lá dentro, Liam empilhava blocos nas paredes. Então o chutou para baixo, rindo como se estivesse ensinando aos adultos que cada parede pode ser reconstruído. Naquela noite, Nate mandou uma mensagem. West Village. Em algum lugar tranquilo. O restaurante era bem iluminado e ficava em um canto tranquilo da rua. Nate chegou. Cedo. Sem gravata, uma mão escondendo uma pequena caixa de papel. Não se preocupe, ele sorriu. Apenas pudim de pão. Você está tentando subornar os pobres com sobremesa? Maya inclinou a cabeça. Estou aprendendo a tratar as pessoas que valorizo, disse Nate sem nenhuma brincadeira. Eles falavam como pessoas normais. A faixa de jazz da noite passada no rádio, a vez em que Nate quase fracassou um acordo de energia limpa, a avó de Maya ensinando. Para assar maçãs, dizendo ela, açúcares mascavos só são doces quando compartilhados. Não. Promessas, nada de pãezinhos. Quando o pudim de pão chegou, Maya deu uma mordida, com os olhos. Alargamento. Ok, vale a pena perdoar algumas das bobagens na imprensa. Eles. Riu, uma risada leve, sem microfones. Lá fora, Nate diminuiu o ritmo. Maya, eu não. Quero te salvar. Quero caminhar ao seu lado. Quero aprender a permanecer no caminho certo. Maya olhou para a rua, a luz dos postes iluminando as paredes de tijolos. Ficar não é falar bem. É. Sobre repetir pequenas coisas, até que fiquem chatas. Bater na porta, segurar a criança, fazer a mamadeira. Não desaparecendo quando é difícil. Eu entendo, disse Nate suavemente. Não. Porque sou bom nisso, mas porque você está me ensinando. Alguns dias depois. Nova versão do Unity lançada. Botão de grande ajuda agora, na página inicial. Anônimo. Opção de nota de voz. Mapa do serviço mais próximo. Moderadores treinados em trauma. Carla puxou Maya para uma sala de reuniões. Os pedidos aumentaram. O tempo de resposta foi reduzido. Metade. Nate enviou uma mensagem curta. Obrigado. Maya respondeu. Continue. Ao meio-dia, a senhora Delaney entregou a Maya um pequeno pacote amarrado com uma fita azul como o caderno anterior. Dentro havia um Polaroid. Liam dormindo no peito de Maya, tirado secretamente da porta em suave luz. Às vezes, consertar uma casa começa com manter uma criança parada. Sem nome. Outro sinal chegou justamente quando Maya precisava de algo em que confiar. Durante a tempestade de manchetes, o conselho ainda se preocupava com a imagem. Carla agiu como escudo, lutando com jogadas de relações públicas baratas, fechando portas de rumores. As aberturas para a história real da Unity. Mas Maya sabia que se tudo continuasse, conferências de imprensa e branding, ela seria engolida. Naquela noite, sozinha perto da janela, olhando. Na cidade, ela escreveu no caderno de pano, eu construirei um lugar para não. Maçanetas de portas polonesas, mas para abrir portas. Na manhã seguinte, ela disse a Nate diretamente. Na cozinha antes de Liam acordar, quero começar uma fundação no East Harlem, perto do abrigo onde fiquei. Chama-se piso aquecido. Um lugar onde as mulheres, dormindo no chão para manter seus filhos aquecidos, podem vir deitar e levantar a cabeça. Eu não quero começar com seu dinheiro. Nate pousou a xícara de café lentamente. Eu apoio. Não vou carimbar. Meu logotipo. Quando precisar de algo, me avise. Mas, para começar, deixe seu nome liderar. Maya exalou, leve como uma porta. Sim. Não está mais preso. Obrigado por não assumir. O piso quente começou assim. Pequeno escritório alugado, 2 mesas velhas, 4 cadeiras desencontradas, um sofá gasto. Bairro. O dono da loja da esquina deixou uma caixa de fraldas. O chaveiro consertou a porta emperrada de graça. O pastor ali perto ofereceu uma aula noturna para crianças. Carla deixou impressora. Rosa entregou uma caixa de cobertores recém-lavados. A senhora Delaney enviou uma chaleira elétrica e um bilhete. Não deixe ninguém ficar servindo água para você para sempre.
No dia da inauguração, Maia estava na porta de vidro colando o logotipo de papel. Quente. Fundação do piso. Ela não cortou uma fita nem fez um discurso. Ela abriu porta para uma mulher empurrando um carrinho de bebê, com os olhos vermelhos e atordoados. Meu nome é Alandre, disse. Disse a mulher. 3 filhos. O mais novo tem asma. Estou sem opções. Venha. Maia sorriu. Sente-se. Respire primeiro. Vamos descobrir passo a passo. Ela tocou em ajuda agora no Unity e deixou uma mensagem de voz. Alandre, 3 filhos, precisa. Asma, médico, berço, horário de trabalho flexível. Antes que a água fervesse, a comunidade. A linha retornou. Naquela tarde, Nate chegou, sem terno, carregando 2 sacolas de escaneados, turno, horários. Vi pedidos de equipamentos que nunca chegaram ao almoxarifado, serviços que ninguém. Já recebi, assinaturas falsificadas. Ela disse asperamente. Eu disse a um gerente. O próximo. Dia. Meu nome sumiu da lista. Sem referências, sem pensão. Todo emprego. Eu me inscrevi desde então, mas foi rejeitado porque fui sinalizado. Eu moro no Margens agora. Maia ouviu sem interromper, deixando cada palavra se acomodar. Marissa despejou água, com as mãos ainda tremendo. Não quero arrastar ninguém. Em apuros, acrescentou ela, com os olhos brilhando de medo. Mas eu vi um vídeo seu e aquele lugar que você criou. Achei que você pudesse ouvir. Estou ouvindo, disse Maia, pegando a mão dela como uma ponte. E eu ficarei até o fim. Naquela tarde, Nate, chegaram ao chão quente, mangas de camisa arregaçadas, sem segurança, sem alarde. Eles espalharam os arquivos sobre a mesa. Maia marcando com notas coloridas, Nate numerando, Carla ligando para Jaden. Controles, finanças, Priya. Uma teia começou a se formar. Northridge, Axion, o falso. Piloto de hardware para Unity. O Jeffrey Trail de 3,2 milhões de dólares levou-a agora. Revelou-se apenas um tentáculo de um povo muito maior. Os e-mails antigos de Marissa mencionavam um povo fechado. Reunião porta a porta há uma década, onde um programa de subsídios foi usado como fachada. Nós. Tem o suficiente para enviar à imprensa? Perguntou Carla, batendo o dedo na mesa. Se chegar cedo demais, eles vão enterrá-lo, disse Maia. Precisamos de pessoas, não apenas de papel. Ex-assistentes, funcionários noturnos, trabalhadores de depósito. Quando a história tem rostos, é mais difícil enterrá-la. Nate assentiu. Construímos uma aliança primeiro. O departamento jurídico interno inicia um paralelo. Investigação. Jeff já tem um escritório de advocacia. Carla. Avisado. Eles vão mandar um aviso de cessar e desistir no segundo em que sentirem cheiro de fumaça. Essa fumaça não é para assustar, respondeu Maia. É o alarme. As 2 semanas seguintes foram de escavação incansável. O piso aquecido tornou-se uma estação de retransmissão de depoimentos. Uma recepcionista, uma vez forçada a alterar livros contábeis. Um funcionário de armazém que se lembrava de paletes de equipamentos que nunca chegaram. Um assistente com um e-mail de um vice-presidente dizendo: deixe-me cuidar disso. Lá fora, encontros com uma respeitada jornalista que já havia coberto a exploração do trabalho de cuidado antes. Carla elaborou listas de nomes codificados. Jaden comparou os registros de entrada com as datas de pagamento. Priya mapeou os fluxos de dinheiro. Cada seta no gráfico agora tinha um rosto humano. Então veio a carta de ameaça. Papel grosso, logotipo brilhante do escritório de advocacia. Tom condescendente. Disseminação de informações falsas. Difamação será. Resultar em litígio. Nate colocou no chão como uma pedra. Eu aceito esse golpe, disse ele. Continue fazendo o que sabe fazer de melhor, contando as histórias às pessoas certas. Não. Maia balançou a cabeça dela. Contamos juntos, mas do meu jeito. O vídeo foi filmado claramente em tons quentes. Chão. Atrás dela, uma parede coberta de post-its escritos à mão. Berço necessário. Troca de turno escolar. Cama durante a noite.
A câmera estava sobre uma pilha de livros iluminada apenas, perto da janela, sem música, sem cortes chamativos. Maya olhou diretamente para a lente. Isso não é vingança, é responsabilidade. Não apenas para com a empresa, mas para com as pessoas que o sustentam, os funcionários da noite, os faxineiros, os enfermeiros, os cuidadores, as pessoas que foram ensinadas a ficar quietas. Eu fiquei em silêncio por anos. Hoje, eu falo. E esta é Marissa. A câmera girou. A voz de Marissa tremeu, mas ela se manteve firme. Eles apagaram. Como se eu nunca tivesse existido, mas estou aqui. O clipe foi publicado às 9h13. Quinta-feira, às 11h, a hashtag Nós Ficamos, Nós Falamos já estava em alta. Comentários choveram. Mulheres compartilhando histórias de terem sido apagadas de registros. Noites sem agradecimentos. Turnos. E também tinha o Venom, a Cinderela das relações públicas, que busca a atenção. Mas como o vídeo não tinha nada a ver com relações públicas, ele cortou a névoa da dúvida. Às 3h, às 18h, 3 vice-presidentes renunciaram. Às 18h, o conselho convocou uma reunião de emergência. Às 21h, Nate anunciou uma investigação independente liderada por uma grande empresa de auditoria. Repórteres acamparam do lado de fora da Torre Grayson. Carla ficou na tempestade segurando a moldura. Este é um programa de reforma, não campanha de relações públicas. Em meio a todo aquele barulho, Maya não estava na sede. Ela estava em um hospital, sentado no corredor com Marissa, esperando a cirurgia de um pequeno tumor na glândula. Não é urgente, mas é perigoso se deixado de lado. O corredor tinha um forte cheiro de antisséptico. Nate mandou uma mensagem. Preciso de você no reunião. Maya respondeu. Estou aqui pela pessoa que ousou falar. Você estará lá para o sistema. Vejo você depois. O médico surgiu sorrindo. A cirurgia foi bem. Maya fechou os olhos, respirando fundo, liberando parte do peso sobre ela. De volta, naquela noite, Nate veio ao hospital, entregando a Maya um copo de menta. Chá. Reunião longa, mas as coisas estão funcionando, murmurou ele. A unidade de auditoria está abrindo uma varredura de 10 anos. As proteções para denunciantes estão ativas. E eu quero te oferecer algo. Não amanhã, mas em breve. Consultor de operações e ética em toda a empresa. Tem certeza de que quer um cuidador fazendo furos em todos os processos. Maya levantou uma sobrancelha. É exatamente por isso, disse Nate. Preciso de alguém que veja lugares onde a lei não olha. Maya encostou-se na parede, segurando o chá quente. Liam estava em casa com Rosa, sem saber que o mundo de seus pais estava mudando. Então ele poderia crescer respirando um ar diferente. Se eu aceitar, disse ela. Condições. A unidade não pode se tornar um emblema. O piso aquecido permanece independente. Invisível fugir para falar diretamente. Fechado. Nate sorriu cansado. Eu vou ficar. Nos seus termos. Quando saíram do hospital, o vento noturno limpou o antisséptico do ar. Maya estava sob o toldo observando uma cidade cansada, mas em transformação. No bolso, o telefone vibrou. Carla havia enviado um arquivo de auditoria preliminar. US-FROM 8,1. Milhões desviados por várias conchas ao longo dos anos. A mensagem era curta. Amanhã. Obsidian novamente. Maya respondeu. Amanhã ficamos. O segundo. Manhã de obsidiana. A sala de reuniões brilhava negra como a superfície de um lago no início do inverno. À esquerda de Nate estava o presidente da auditoria. À sua direita, o conselho jurídico. Carla e Maya enfrentaram uma fileira de cinza. Ternos. Na tela, um diagrama de fluxo de dinheiro ramificado como raízes de árvores. Membro principal 3,2 milhões de dólares. Jeffrey. Ramificações menores alimentando empreiteiros de fachada, cheques falsos, serviços fantasmas. Próximo slide. Atualizações de políticas. Proteção de denunciantes. Retaliação. Linha direta interna anônima. Auditorias rotativas.
Um conselho de... Ainda assim, o tom da mídia tradicional mudou. Artigos sérios agora discutiam a proteção e os cuidados com os denunciantes. Trabalho. Depois veio a noite de gala, um ritual mundial de Grayson ambiental. Fundo. Convidados em contos e vestidos, lustres como estrelas cadentes. Maya usava um vestido azul escuro emprestado de Carla, ombros nus, cabelo preso. Coque limpo. Ela ficava nos fundos, perto da porta da sacada, onde a luz era mais suave e o ar da noite entrava. Nate subiu ao palco principal, sem gravata, fazendo um discurso minimalista. Esta noite, ele começou, com a voz firme, nos reuniremos pelo planeta. Mas um ecossistema humano também precisa de cura. Aprendi isso não num laboratório, mas no chão de uma creche onde uma mulher manteve meu filho parado com um único cantarolar. Ela me ensinou a não perguntar como faço para ficar bonita, mas como fico. A sala se mexeu. Então, mudamos a forma como esta empresa escuta. Nós protegemos alto-falantes. Construímos tecnologia com o ritmo humano. E se eu tiver que escolher entre uma manchete perfeita e o coração certo, esta noite eu escolho o coração. Os aplausos não foram explosivos, mas foram reais, sólidos, espontâneos. Da porta, Maya sentiu seu coração bater mais rápido, não por causa das palavras doces, mas porque ele ousou mudar a linguagem diante de olhos frios. Rosa respondeu rapidamente: "Garota, você venceu." Maya respondeu: "Não, nós vencemos." Sacada, Nova York respirava como um lago negro. Nate saiu. Não havia vidro. Mão, sem telefone. "Você tem um rosto novo esta noite," Maya brincou, meio séria. "Menos falso, menos cauteloso," ela corrigiu. Ficaram ali, ouvindo o vento. "Obrigada por aceitar aquele assento." Nate disse calmamente: "Eu sei que isso te empurra para uma holofote que você não gosta." "Eu não me importo com a luz," disse Maya. "Eu me importo. Apropriação. Esta noite você não pegou." Nate sorriu, olhos mais claros, como se estivesse colocando uma sacola pesada no chão. "Quero pedir, não uma promessa, mas para outro jantar. Sem gala, sem imprensa, só você, eu, Liam e uma bagunça. Cozinha." "Tudo bem," disse Maya, com a voz mais baixa que o vento. "E você lava a louça." Quando voltaram para dentro, Carla puxou Maya de lado. "Amanhã, o conselho anuncia oficialmente. Você como consultor de operações e ética. Algumas pessoas vão rir. Você tem uma resposta pronta. Para matar o riso." "Não estou aqui para matar ninguém," disse Maya. "Estou aqui para perguntar. Pergunta certa." "E é assim." Carla sorriu. "É assim que se vence." Na manhã seguinte, Obsidian novamente. Os ternos cinzas estavam de frente para uma cadeira vazia rotulada. "Maya Williams." Nate abriu. "Este é o nosso consultor de operações e ética." Uma voz masculina de meia-idade interrompeu. "Credenciais acadêmicas?" Maya respondeu sem hesitar, olhando para o papel. "Escola noturna, especialização em cozinha e lavanderia, especialização em acalmar crianças que choram e ler os sinais de silêncio. Tese: se um sistema obriga as pessoas boas a ficarem quietas, o sistema está quebrado." Uma zombaria veio do esquina. Maya virou-se para lá. "Você não vai rir quando o silêncio lhe custar $8,1 milhões. Hoje, substituímos o silêncio pela escuta. E começamos adicionando um botão de um toque para nossos próprios funcionários. Aprovado pelo presidente da auditoria. Projeto de lei sobre política esta semana." Ninguém riu de novo. Ao meio-dia, o piso aquecido estava mais movimentado do que o normal. Alandre trouxe seu filho mais novo para exibir o novo inalador. Uma senhora idosa deixou pão de milho para agradecer ao menina que encontrou uma cama para minha neta. Maya adicionou mais 3 alfinetes ao mapa. Liam implorou para colocar uma perto da casa deles. "Aqui também é quentinho," disse ele. Ela o abraçou, enterrando o nariz em seus cabelos, respirando o cheiro de sabão barato e ervilhas caras. Naquela noite, na cozinha da cobertura, Nate acenou com uma frigideira como se estivesse negociando com a chama. "Você disse, lavar a louça
não cozinhar. Penalidade leve. Maya riu, abaixando o calor para resgatar a massa quase queimada. Liam sentou-se em sua cadeira alta, mergulhando os dedos no molho, rindo. Sobre a mesa, o caderno de pano e as fotos Polaroid estavam lado a lado como páginas do mesmo livro. Você sabe quem tirou aquela foto? Foto? Nate perguntou. O que mudaria se eu fizesse isso? Então, eu poderia dizer, alto que escrevi com fita azul. Maya olhou para ele por tempo suficiente para que o estala-panela fosse alto. É fácil. Falar quando o quarto está escuro. É mais difícil quando as luzes estão acesas. Nate assentiu, sem oferecer defesa. Então esperarei até que você queira ouvir. Espere. Repita. Maya lembrou. Eles bateram colheres de pau como se fossem uma nova. Ritual. Um jantar simples que para eles era o mais luxuoso do mundo. Naquela noite, Maya abriu o caderno de pano e escreveu uma única linha. A reforma não começa com uma resolução. Começa com a forma como você segura uma criança. Ela fechou, colocando ao lado do carta escrita à mão para Liam. Lá fora, a cidade ainda pulsava. Lá dentro, os três deles permaneceram. O sistema interno de um toque entrou em operação em uma manhã cinzenta de segunda-feira. Um ícone compacto em cada tela de funcionário com duas opções grandes. Denuncie anonimamente e precise ser ouvido. Agora, Carla estava na sala de operações, com os fones de ouvido, observando o painel mudar, de alertas de verde silencioso, amarelo piscante e vermelho. Nas primeiras 24 horas, 38 sinais foram transmitidos, desde edições forçadas de livros contábeis até assinaturas de faturas, para mercadorias nunca entregues. Nem todas foram graves, mas todas foram reais. A auditoria. A cadeira apontou para o gráfico. Este é o resultado negativo da empresa na última década. Nate expirou lentamente, e hoje faremos um novo raio-x. Maya trouxe seu caderno e ficou sentada ao lado de Carla durante o primeiro turno, ouvindo cada nota de voz anônima. Vozes trêmulas, secas ou forçadas à frieza para esconder o medo. Ela não jogou, em conforto vazio. Ela anotou etapas operacionais, tempos de resposta, questões legais, transferências, canais seguros para repórteres. Quando as pessoas ousam falar, o sistema tem que pegá-los a tempo, ela sublinhou. À tarde, Jeffrey Klein reagiu. Seu escritório de advocacia enviou outra carta de advertência junto com um artigo vazado acusando Maya de usar piso aquecido como trampolim de relações públicas. Abaixo, uma foto adulterada. Maya segurando Liam. Nate sorrindo para eles. Criado para se apoiar fortemente no rótulo de Cinderela. Rosa ligou imediatamente. Não, leia. Deixe-me ler e ficar bravo por você. Maya apenas respondeu. Estou ocupada, ouvindo nosso próprio povo falar. Naquela noite, quando o piso aquecido estava fechando, o som de vidro batendo veio da rua. Maya puxou a cortina. No janela da frente, alguém tinha pintado com spray preto a garimpeira. Demorou um segundo para perceber que o campo de batalha havia se mudado para a rua. Carla chegou 10 minutos. Depois, braços cheios de latas de tinta spray e fita adesiva. Não vamos apagá-lo. Maya disse calmamente. Estamos pintando por cima. Na manhã seguinte, as crianças da vizinhança estavam convidado a entrar. Liam também ficou na fila, com as mãos sujas de cores brilhantes. Vidro desfigurado se tornou um mural pintado à mão com a inscrição Nós ficamos, nós falamos. Com as palavras garimpeira, transformada em um poço de terra, e centenas de pequenas mãos puxando uma a outra. Um vizinho idoso permaneceu ali por mais tempo, com os olhos. Rei chegou ao chão quente com uma bengala. Sua cirurgia foi feita, seus passos ainda. Lento, mas seu olhar não tremia mais. Eles me chamaram de volta, disse ela, sorrindo. A Guyson Global restaurou minhas referências, meu seguro e me deu um pedido de desculpas por escrito. Eu não pedi dinheiro. Eu queria existir. Maya abraçou, apertando levemente. Você ficou dentro da torre obsidiana. As engrenagens giraram mais rápido.
Priya enviou os 8,1 milhões. Mapa do sifão. Jaden combinou os registros. Carla agendou a reunião. Nate exigiu: transfira todos os arquivos para o Ministério Público e para o Departamento de Crimes Financeiros. Na sala de reuniões, alguém objetou: vamos perder prestígio em Wall Street. Maya respondeu sem hesitar, levantando a voz: estamos perdendo prestígio no turno da noite há anos. Hoje é só o dia em que acendemos a luz. A votação foi aprovada. Maioria a favor. 3 cadeiras do conselho ficaram vagas naquela tarde. Os resultados preliminares pressionam. A conferência foi outra trincheira. Perguntas dispararam como agulhas. Grayson está usando um babá como escudo? Piso aquecido é uma encenação? Nate não respondeu sozinho. Ele levou Maya ao pódio. Ela foi breve. O piso aquecido não pendura o logotipo da Grayson. Pendura letras perguntando. Para obter ajuda. A Unity não foi criada para ser bonita. Foi criada para abrir portas. Este é um plano de operações para que os esquecidos tenham lugar para pressionar uma vez. E aqui está o compromisso. Cada relatório terá um ID de rastreamento. A equipe de resposta será certificada em trauma. Progresso será postado semanalmente. Bonito ou feio, ainda faremos. Os microfones pausaram. Por um instante, depois mudou de farpas para perguntas técnicas. Carla mandou uma mensagem. Só. Mudar de campo. À tarde, Clara Morgan enviou uma breve mensagem. Posso encontrar-se sozinho. Maya considerou e respondeu. Piso quente. 17 horas, Clary. Chegou de busão. Sem maquiagem, olhos cansados, mas claros. Ela colocou um suéter amarelo com um sol bordado, maior que o antigo sobre a mesa. Não estou aqui para reivindicar um lugar. Estou fazendo terapia regularmente, tomando os remédios certos e dormindo o suficiente. Sei quem ficou. Clary olhou para Maya, com os lábios tremendo de tanto segurar as lágrimas. Obrigada por não transformar meu filho em uma arma em uma luta. Quando eu estiver firme o suficiente, encontrarei o papel certo. Não nesta casa, mas talvez na unidade, uma voz no pós-parto. Depressão para outros como eu. Maya assentiu. Esta porta está aberta. Quando Clary saiu, Liam correu e abraçou o pescoço de Mia, sua mão roçando no suéter. Por mim? Ele perguntou. Mia sorriu e assentiu. Em algum lugar, um círculo se fechou, não para selar, mas para respirar. Naquela noite, Nate recebeu a confirmação por e-mail. O Ministério Público havia aberto uma investigação formal. Jeffrey foi indiciado por peculato e obstrução. Os sócios da Shell tinham suas contas congeladas. Internamente, novos mecanismos foram aprovados. A linha direta anônima ONETAP, proteções para denunciantes, auditorias rotativas obrigatórias e um observador rotativo. Assento para um representante trabalhista de assistência e infraestrutura no Comitê de Ética. Maya não assumiu a cadeira. Ela indicou Marissa Reis. Quando anunciada, toda a sala bateu palmas, não alto, mas o suficiente. Naquela noite, o chão quente estava silencioso. A parede da impressão da mão estava seca, captando o brilho do poste de luz. Nate segurava uma. Liam sonolento, cantarolando a canção de ninar que aprenderá. Maya estava ao lado deles, sua mão sobre pai e filho como se estivessem enquadrando a longa jornada. Amanhã, tudo ainda começa com o comum, disse ela suavemente. Leite morno, cadarços amarrados, o ajude agora, botão e ficar, acrescentou Nate. Sim, ficar sempre. As folhas mudaram cedo naquele ano. O bordo em frente ao chão quente brilhava como se estivesse queimando lentamente. Restos de luz solar antiga. Dentro da pequena sala, o mapa de alfinetes estava tão lotado que precisava de outra prancha. A Landry passou por aqui com uma caixa de muffins caseiros. Os pequenos respiram melhor agora. Maya sorriu, pegou os muffins e adicionou mais 3 alfinetes. Um para uma família com um. Cama nova. Uma para um turno de trabalho flexível e uma para uma criança que está começando a pré-escola.
Na Torre Grayson, o painel do Unity mostrava aos zeladores o canal de acolhimento zumbindo. A maioria das notas de voz vinha entre 1 até as 4 horas. A taxa de resposta em 2 minutos atingiu 92%. Carla chamou Maya e a equipe técnica para uma reunião. Vamos adicionar retorno automático de chamada para notas de voz urgentes e um mapa de vales compra, em parceria com supermercados locais. Códigos QR para retirada de comida à noite. Nate assentiu. Observe os usuários, não os troféus. A sala riu, não por uma piada, mas porque todos falavam a mesma coisa, mesma língua. Agora, uma tarde, o comitê de auditoria divulgou sua versão final. Relatório. Perdas totais de 8,1 milhões de dólares com 63% recuperados por meio do congelamento. Contas. Jeffrey Claney e 2 cúmplices indiciados. 3 Shell. Parceiros proibidos de negociar com quaisquer empresas relacionadas. Maya não estava na sala para aplausos. Ela estava no parquinho do bairro contando 567 para Liam, subindo o escorregador. Quando seu telefone vibrou, ela olhou para o alerta por apenas 1 segundo antes, guardando. Essas atualizações poderiam esperar até esta noite. Agora, ela estava aqui. Naquela noite, na cozinha da cobertura, Nate cuidava de uma panela enquanto o via. Liam fala sobre bolhas de sabão estourando como fogos de artifício. Maya estava amarrando o lixo quando ela parou. Ele estava cantarolando baixinho. Não ela, mas Nate segurando o filho e secando seu cabelo. O ritmo havia sido passado adiante. Ela sorriu. Uma habilidade invisível havia tornar-se um ritual compartilhado. No dia seguinte, foi realizada a apresentação oficial da função de consultor de operações e ética para a empresa. Maya usava um terno cinza claro. O título em suas anotações dizia: Não, sozinho. Um repórter perguntou: O que lhe dá autoridade para falar e ser ouvido nesta sala? Resultados, ela respondeu. Do botão de ajuda agora ao toque único. Linha direta interna. Tudo o que eu disse medido em segundos de tempo de resposta. Percentagem de fundos recuperados e o número de casas aquecidas. E eu confio em mais uma coisa. Ninguém nesta empresa deveria aprender a ficar em silêncio como eu aprendi. Você tem medo de se tornar um símbolo e depois ser usado? Eu não sou um holofote. Maya disse. Eu sou um interruptor. Quando as pessoas sabem como ligá-lo, eu consigo desligá-lo e ele continua aceso. Após o evento, Clara enviou um pequeno vídeo. Ela estava em uma sala iluminada, cabelo amarrado para trás, voz clara. Estou entrando no Unity como um colaborador anônimo para conscientização sobre depressão pós-parto. Não quero ficar na frente de uma câmera. Só quero ficar atrás das palavras de outras pessoas. Mães. Maya assistiu, concordando consigo mesma. Nem todos trilham o mesmo caminho, mas cada um pode seguir seu próprio caminho. 3 meses, piso aquecido abriu um ponto satélite menor, apenas uma sala de aula antiga. Emprestado à noite no East Harlem, mas o suficiente para pendurar um pequeno mapa de alfinetes. Montou outra chaleira. Marissa falou publicamente pela primeira vez para uma pequena grupo. Fui apagado linha por linha dos registros. Estou aqui para dizer que ninguém. O direito de dizer que você não é real. Os aplausos não vieram pelo discurso, mas por sua coragem. Maya ficou lá atrás sorrindo com os olhos molhados. Uma chuva. Noite e energia acabou no piso aquecido. Em vez de fechar, eles estenderam tapetes. Distribuíram lanternas, começaram a contar histórias. Liam sentou-se no colo de Maya. Olhos brilhantes no brilho. Outro garotinho sussurrou. Estou com medo quando as luzes se apagam. Maya disse a ele. Quando as luzes se apagam, nós acendemos uns aos outros. A resposta se espalhou como uma regra tácita pela sala. Na manhã de domingo, os 3 foram ao parque. Nate carregando uma mochila de salgadinhos, Maya segurando a mão de Liam. Eles se sentaram perto de um carvalho. Abriu os muffins de alandre. Nate olhou para os dois e então falou como se ouvir a si mesmo crescer. Eu costumava pensar que o controle era a forma de salvar as coisas.
Acontece que repetir as pequenas coisas é como você as mantém. Elas não são tão pequeno. Maya sorriu, tirando migalhas da bochecha de Liam. Uma criança dormindo. Pacificamente é o ecossistema de uma casa inteira. E talvez, acrescentou Nate, de uma. Toda a companhia. Liam de repente abraçou o pescoço de Mia e sussurrou. Mamã Maya, estou aqui. Curto, mas completo, como o juramento de uma criança. Nate não interrompeu. Ele apenas colocou uma mão nas costas do filho e a outra sobre a mão de Mia. Um triângulo silencioso, no meio de um parque movimentado. Naquela noite, Maya tirou da cabeceira da cama a velha carta que havia escrito para Liam. Gaveta. Ela acrescentou um parágrafo. Hoje, você disse, estou aqui. Eu quero que você. Saber que estar aqui é um verbo de amor. Quando você crescer, você pode deixar muitos casas, muitas cidades, mas se você ficar com alguém no momento em que essa pessoa mais precisa de você, você viveu bem. Ela se aconchegou. A carta no caderno de tecido com fita azul, agora preenchido com páginas sobre operações e coração. Uma semana depois, a Grayson Global realizou um dia de portas abertas internamente. Funcionários de todos os níveis. Poderia perguntar diretamente ao CEO e ao consultor sobre a unidade, a linha direta e a cultura. Um técnico do turno da noite, camisa, manchado de óleo, olhos vermelhos, levantou-se. Antes, apenas ficávamos em silêncio. Agora eu posso apertar um botão e alguém me liga de volta. Não sei o que dizer, exceto obrigado. Nate abaixou a cabeça e Maya falou, lentamente. Depois de pressionar, lembre-se de ligar novamente para o turno de outra pessoa quando ela precisar. Isso. É assim que a corrente continua correndo. Naquela noite, Rosa veio com uma cesta de frutas e algumas repreensões brincalhonas para ambos por comerem muito tarde. A senhora Delaney enviou um bilhete, debaixo de uma xícara de chá. Lar é onde alguém bate. Maya segurou o bilhete e sorriu. E, respostas, disse ela. Nate ficou ao lado dela, em silêncio, mas seus olhos diziam, tudo, chega de correr. Tarde da noite, com Liam dormindo, eles saíram, para a varanda. A cidade respirou fundo. Nate colocou uma pequena caixa na mesa, não para cerimônia, mas porque o momento parecia certo. Não pedindo uma. Prometo, ele disse. Só um toque para me lembrar. Lembre-me que ficar é algo. Eu tenho que fazer todos os dias. Maya olhou para o anel e depois para ele. Coloque-o no cozinha, ela disse. Algum lugar que possa ficar sujo. Ele riu, acenou com a cabeça e colocou caixa ao lado do pote de colheres de pau, entre as coisas repetidas diariamente. Na manhã seguinte, a cozinha estava barulhenta com ovos fritos e torradas queimadas, canto e um copo de leite derramado. Liam gritou, avião pousando. Nate lavou pratos. Maya prendeu o cabelo para trás e abriu o laptop para verificar o painel de respostas. Uma nova nota de voz às 2h01. Uma jovem mãe dizendo, meu bebê está com febre e estou com medo de ligar para o 190. Maya pressionou, ligue de volta agora. Do outro lado, a voz trêmula fez uma pausa. Então, se firmou. Obrigada. Pensei que estava sozinha. Não, disse Maya, olhando para o mesa onde Nate e Liam riam por causa de bolhas de sabão. Tem alguém aqui que fica. Sem fogos de artifício. Só uma festa normal. Manhã, do tipo que eles mudaram um sistema operacional inteiro para recuperar. Quente, leite, cadarços amarrados retos, o botão de ajuda agora brilhando em verde, uma criança dormindo. Profundamente, e adultos que não correm. No canto da cozinha, o anel estava, ao lado das colheres de pau, prontas para captar o aroma das cebolas, do azeite, da canela. Cada mancha, outra repetição silenciosa de uma promessa de ficar. E essa era a de Maya. Jornada. De uma governanta silenciosa segurando uma criança adormecida, uma voz que mudou todo um sistema, mantendo-a. Promete ficar para aqueles que mais precisavam dela. E você, se você fez parte disso. História. O que você escolheria para ficar? Compartilhe suas ideias nos comentários, para que possamos conversar sobre eles juntos.
Se você achou esta história significativa, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas dicas inspiradoras.